As relações de amizade e cooperação entre Moçambique e Itália datam de antes da independência de Moçambique. Desde a descoberta de recursos naturais valiosos, nomeadamente o petróleo e gás, Moçambique tornou-se o Eldorado dos grandes operadores deste ramo de negócios e a Itália, através da ENI, é dos maiores investidores. O intercâmbio entre os dois países nos últimos anos atingiu cifras em valores acima de 600 milhões de euros em investimento de cerca de 40 empresas italianas em áreas como hidrocarbonetos, construção, turismo, logística, transporte, comércio de bens e consumo. Para fazer a avaliação do perfil da cooperação Moçambique e Itália, o Mais Negócios convidou Gianni Loretti, diretor da Italian Trade Agency, ICE, a Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas. Caro telespectador, é muito bem-vindo ao programa. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje convidamos o diretor da agência, Italian Trade Agency, em inglês, que é a agência que é o representante da área comercial da Embaixada da Itália em Moçambique. É o Gianni Loretti. Boa noite. Gianni, as relações de cooperação e amizade entre o governo da Itália e Moçambique datam antes da independência de Moçambique. Já antes da independência houve espaços de reuniões entre movimentos, de libertação, tanto de Moçambique como de Angola, de Cabo Verde e Guiné-Bissau na Itália. Houve conferência em 1970 e depois da independência de Moçambique em 75. A Itália estabeleceu-se como embaixada em Moçambique em 77. Como é que hoje avalia, o desempenho das relações entre Moçambique e Itália? Primeiramente, quero dizer boa noite a todos e queria agradecer ao Jaime para ter me convidado aqui e poder falar com vocês. Quero dizer que as relações entre a Itália e Moçambique sempre foram boas. Na história, agora, já passou muito tempo, e essas relações continuam boas até hoje. Aquilo que eu quero dizer é que, sendo o diretor do ICE Agência, eu gostaria mais de falar sobre a minha área de atuação, que seria mais as relações comerciais e econômicas entre Moçambique e Itália. Quero dizer que o Moçambique é um país extremamente importante para a Itália, é um dos parceiros para a Itália mais importante da região subsaariana e posso dizer até da África toda. A Itália tem grandes investimentos em Moçambique. Se nós vamos analisar os últimos 8 anos, a Itália é o primeiro investidor europeu, investiu algo como 3,5 bilhões de dólares e seguem a Holanda, Portugal, o Reino Unido, a França, países importantes também. A Itália é o primeiro. E é terceiro a nível mundial, se vamos ver os últimos 8 anos. Atrás dos Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos. E a presença italiana aqui em Moçambique, de empresas grandes e importantes italianas, é muito importante, é grande, tem muitas empresas. Entre elas, podemos falar da Eni no setor do oil and gas, podemos falar da CMC no setor de construções, podemos falar da Saipem no setor da engenharia, podemos falar também da Renco no setor de construção civil e de hotelaria, do Nova Opinione também, nas turbinas de gás, e muitas outras também. A RINA, por exemplo, no setor da engenharia portuária e marítima. Isso que quer dizer? Quer dizer que a Itália é estabelecida em Moçambique, agora há muito tempo, e as empresas, mesmo durante esses anos, que foram anos com altos e baixos, conseguiram permanecer em Moçambique e conseguiram dar continuidade ao trabalho que estavam fazendo, mesmo antes do Covid.
falando já das relações de negócios entre Moçambique e Itália, mesmo depois dessa aproximação muito profunda entre os dois países, logo depois da independência, a Itália não se posicionou imediatamente. Excepcionalmente, houve uma grande obra que é a construção da barragem dos Pequenos Lubumbos, que foi o governo italiano que financiou e construiu, mas não houve não houve muita força de investimento italiano em Moçambique. E depois, mais tarde, já nos anos 90, a Itália voltou digamos, a se posicionar como um grande investidor no país. O que ditou este pequeno retrocesso e depois, mais tarde, a Itália voltou a recuperar a sua posição? Veja bem, Jaime, quando nós falamos de investimento, de grandes obras, etc., não é como falar de comércio. Exato. Então, para fazer isto, tem as grandes empresas, planos de desenvolvimento do país e também financiamento para realizar estes planos de desenvolvimento. O que aconteceu? Que naquela época, os interesses das grandes empresas italianas, os planos de desenvolvimento do país moçambicano, do Moçambique, e também quase sempre dependente dos financiamentos internacionais, não estavam muito alinhados. Exato. Então eu acho essencialmente isto. Só que o interesse da Itália sempre esteve muito grande no país. E, portanto, nós, como justamente estava a dizer, a Itália retornou em Moçambique na década de 90, mas sobretudo a partir de 2010. Depois, sobretudo em coincidência com o descobrimento de grandes jazidas de gás natural, etc., no norte do país. E chegaram bastantes empresas. Mesmo as autoridades políticas tiveram aquele interesse a voltar em Moçambique. Nós, como agência e agências, organizamos várias coisas durante aquela época. O nosso escritório esteve aberto aqui, acho logo depois da guerra, depois com problemas comerciais, não estava dando certo. Fechamos o escritório, mas reabrimos. O escritório da parte comercial, porque a embaixada nunca fechou. A embaixada nunca, estou falando da parte comercial. E reabrimos justamente em 2013, no final de 2013, começo de 2014. E organizamos várias coisas. Eu lembro que no retorno em Moçambique, 2014, 2015, a Itália, a nossa agência organizou a participação coletiva na Feira Facim. E nós trouxemos muitas empresas. Eram por volta de 100 empresas italianas. Eu lembro que tinha o pavilhão inteiro da Facim era dedicado às empresas italianas. Só era Itália lá dentro. Uau. E foi uma razão, um motivo de orgulho para nós, e mesmo para a feira, porque tinha um pavilhão da Itália que estava tão interessado em Moçambique. Nessa época também organizamos uma visita do nosso vice-ministro do Desenvolvimento Econômico, o Carlo Calenda, que veio com uma missão empresarial muito grande. Não sei se você lembra daquela época. E toda a parte comercial foi a nossa agência, a Isha Agência, que organizou, seja B2B, organização com empresas. Então, e nós ajudamos a empresa italiana a se instalar em Moçambique, a achar parceiros. E, basicamente, recomeçaram a se instalar. Realmente, tinha muitos italianos aqui. Depois disso, infelizmente, isto acontecia em 2014, 2015. Com 2016, teve aquele problema da crise econômica internacional, a crise econômica interna também do país. Isto afetou muito, seja empresas moçambicanas, públicas e o setor privado, e seja empresas italianas que foram para cá. Então, as empresas italianas que eram menos estruturadas não conseguiram ficar e foram embora. Mas a maioria, como estávamos dizendo antes, permaneceram. Exatamente. E ainda estão aqui. E esta é a força da
a Itália junto com Moçambique. Exato. É que mesmo nas dificuldades, eles podem conseguir ir para frente. E como dizem os moçambicanos, estamos juntos. Estamos juntos. Moçambique tem estado a evoluir, digamos, nos indicadores do doing business, no que diz respeito ao ambiente, digamos, para fazer negócios. Sim. Moçambique. Mesmo assim, ainda considera-se um ambiente não dos melhores. Como é que as empresas italianas, quando chegam ao país, qual é a maior dificuldade que elas têm para se inserir? O que é que o país ainda precisa fazer mais para digamos, o que é que as empresas italianas reportam a si como uma grande dificuldade para o país começar a olhar para essa dificuldade e provavelmente supri-la para facilitar o investimento das empresas italianas em Moçambique? Olha, a empresa italiana, quando vem em Moçambique, claramente depende de que empresa se trata. A grande empresa está acostumada a todo este tipo de situações, seja nos países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, países com problema. As empresas que mais têm dificuldade ao chegar em Moçambique são as médias empresas e as pequenas ainda mais. O problema, praticamente, as queixas maiores são, primeiro, a grande burocracia. A burocracia moçambicana, o problema com a alfândega, que sempre, para qualquer coisa simples, se torna um problema. Outro assunto é a formação seja da mão de obra, seja dos quadros moçambicanos. E isto é um problema realmente sério, porque junto com a lei do trabalho também moçambicano, agora mesmo a polêmica que está nesse momento com a lei do conteúdo local, etc., etc., uma empresa que vem para cá tem a obrigação de empregar mão de obra. Isso é muito bom para o país. É muito bom para o país. Exato. Eu concordo com isso. Sim. O único problema é isto, é que quando vamos fazer uma coisa desse, quando é necessário, por exemplo, fazer uma lei desse tipo, precisa ter em conta seja a necessidade do país, nesse caso Moçambique, mas também precisa ter em conta as necessidades da empresa. Porque se a empresa não consegue atuar no país, claramente depois fica prejudicado. E cada empresa, como nós todos sabemos, o empresário, a primeira coisa que pensa é o lucro. Mas não é porque ele é egoísta, não. Porque ele tem que viver. Ele tem que ter esse lucro para aumentar o negócio dele. Com o aumento do lucro, pode aumentar o emprego. Com o aumento do lucro, aumenta o imposto que ele vai pagar no país. Mas se ele não consegue atuar, afinal, ele vai embora do país. Então, a minha sugestão para o Moçambique, realmente nesse momento de crise, é que são os momentos onde deveria se fazer a reforma para o lançamento futuro do país, é justamente de achar aquele balanço, aquele equilíbrio entre o interesse interno e o interesse externo. Porque nesse equilíbrio vai ter uma grande vantagem pelas duas partes. Muito bem, muito bem. Eu espero que o nosso Centro de Promoção de Investimentos e o nosso o Dr. Sambo esteja a nos ouvir e que saiba que está aqui um constrangimento encontrado e que deve ser suprido. Mas é uma situação, digamos, que não afeta apenas as empresas italianas. Provavelmente todas as empresas, incluindo as empresas moçambicanas, encontram o mesmo problema. A questão da formação da mão de obra, da fraca formação de mão de obra. E como é que a Itália, digamos, consegue, digamos, suprir estas situações em termos de mão de obra? Faz, digamos, tem, digamos, institutos de formação, técnica profissional. Como é que a Itália consegue investir mesmo usando esse recurso que encontra em Moçambique? Sim, vamos dizer que as grandes empresas, elas conseguem fazer elas próprias cursos de formação para seja a mão de obra, seja os quadros moçambicanos. Sim. E vão dar certo, porque depois o moçambicano, apesar de todas as críticas que estão falando na rua com as pessoas, o moçambicano geralmente
pelo menos pela minha experiência, é uma pessoa, um trabalhador que quer aprender. Isso é muito importante. Exato, exato. Não é alguém que se acha já capacitado, porque tem outros países que as pessoas se acham capacitadas mesmo não tendo nenhuma habilidade. Mas o moçambicano realmente tem empenho, trabalha e depois de um tempo aprende. Aprende a fazer as coisas e fica muito bom. Eu também, com os meus funcionários no escritório, não somos todos italianos, tem moçambicanos. E aproveito para agradecer o trabalho deles, porque realmente no começo claramente não sabia fazer muita coisa, porque estão trabalhando com processos, leis de um país estrangeiro, então era muito difícil para ele. Mas depois de um tempo eu vi realmente o empenho, a vontade, a disposição. E agora eu acho que são realmente bons funcionários. Moçambique tem um povo humilde e trabalhador. E trabalhador, exatamente, exatamente. E outra coisa que queria acrescentar é que nós também, como agência, vamos fazer programas de formação justamente para ajudar o moçambicano, sobretudo formação empresarial, para fazer com que o moçambicano possa ter pelo menos uma... Não quero dizer aprender, porque o moçambicano já sabe as coisas que tem que saber, mas pelo menos ter um confronto, uma comparação com a Europa. Isto é muito importante. Como é que isso vai se... através da agência? Sim, nós fizemos assim, diretamente um projeto... com as empresas. Como é que está desenhado o projeto? Sim, esse projeto se desenvolveu antes do Covid, em 2019. Começou todo o primeiro semestre do ano. Nós praticamente individuamos, localizamos a empresas que podiam ser interessadas no setor da agricultura, que nós sabemos que é um dos pilares do desenvolvimento econômico do Moçambique. E na maioria essas empresas estavam baseadas sobretudo no centro do país. Sim, sim. Nós fomos para lá, visitamos instalações das empresas, toda a sua empresa claramente médio e pequena, porque nós sabemos que a estrutura econômica da agricultura moçambicana é baseada, seja suas grandes multinacionais, seja seus pequenos machampas, agriculturas, camponeses, subsistência, etc., e pequenas e médias empresas que conseguem trabalhar a sua própria terra. Então, achamos essas empresas e conseguimos formar uma classe de 20 empresários que vieram para cá em Maputo, e nós trouxemos da Itália professores da nossa especialistas assim de vários setores, e fizemos uma semana de aulas. E aquilo que me marcou foi realmente a disposição, a vontade, o sacrifício que esses empresários moçambicanos fizeram para vir do centro do país até Maputo e ficar durante uma semana. E depois dessa semana, nós escolhemos entre essas 20 empresas que eram aquele que tinham os requisitos necessários, e levamos lá para a Itália, na feira McFruit de Rimini, e mostramos a feira para procurar parceiros italianos. Mostramos também uma tipologia de exploração agrícola italiana numa região que é muito avançada nesse setor, e depois acabamos com um study tour para finalizar a formação deles. E depois voltaram aqui para Moçambique. E foi uma experiência realmente interessante, seja do ponto de vista profissional, humano, e mesmo deu uma grande satisfação para todo mundo. Qual é o nível de sustentabilidade deste projeto? Tem continuidade? E como é que quando é que os próximos podem ter acesso a esta facilidade de formação? Agora, nós estávamos, considerando o sucesso que teve esse projeto, estávamos pensando de fazer uma repetição, seja na área da agricultura ou pode ser em outras áreas, porque deu realmente certo. Só que o problema, depois chegou o Covid e infelizmente parou. Eu espero que daqui a pouco toda essa
desgraça vai acabar e podemos retomar, mesmo com programa de formações empresariais aqui em Moçambique e com a Itália. Falando em Covid, como é que está, infelizmente, a Itália nesse momento? Nesse momento a situação é muito difícil. Estamos tendo alguma coisa como entre 20 e 30 mil contágios por dia. Tem acima de 500 falecidos por dia, sempre por causa do Covid. E o governo está tomando medidas rígidas, cada vez mais rígidas, para fazer com que esta doença não vai estragar totalmente o país, sobretudo colapsar as estruturas hospitaleiras que não conseguem sustentar esta pandemia. É um pequeno desvio, mas é uma informação importante. Dos estudos que têm sido publicados, qual é a causa principal que torna a Itália, digamos, um ambiente de maior convivência deste coronavírus? O que é que faz com que a Itália seja o centro ali naquela... Mas na realidade não é só a Itália que agora está em uma situação difícil, é a Europa toda. A Itália, aliás, nos meses de setembro, outubro, a Itália era o país que tinha menos contagiados a respeito da França, da Inglaterra, da Espanha. Mas depois a pandemia se espalhou e a Itália atingiu os mesmos números dos outros países. Gianni, fiquei sabendo que está nos seus últimos dias do seu mandato em Moçambique. Vai renovar, pois não? Eu gostaria, porque agora... Gostaria porque aprendi a gostar do Moçambique. Exato. Moçambique é um país muito bom, mas eu acho que não posso renovar a minha estadia aqui em Moçambique. Cheguei agora aos 3 anos e meio e com certeza daqui a uns 5 ou 6 meses tenho que deixar o país. Infelizmente. O que é que leva no coração? Sim, o Moçambique é um país extremamente bonito. Eu posso dizer que assim que eu cheguei nesse país, a primeira coisa que me impressionou e que me atingiu foi a timidez do moçambicano. O moçambicano é fundamentalmente tímido. Só que depois você... Tímido ou reservado? Eu estou, não sei se é mais tímido ou mais reservado, mas não é uma pessoa que no começo, mas mesmo assim, depois começa a conhecê-lo, é cheio realmente de... E comecei a me sentir como em casa, porque é muito acolhedor, gentil, é tudo que tem de bom. Para quem vinha do Brasil... Sim. Foi um choque. Sim, mas sim, um pouco. Tive um pequeno choque no começo, porque o brasileiro é completamente diferente do moçambicano. Mas isso é muito bom, porque isto é muito bom. E depois, aquilo que eu gostei muito, essas pessoas que são, depois quando começa a conhecê-las, são têm um coração aberto. Simpáticos, gentis, como eu estava a falar. Depois, a coisa boa do Moçambique é o clima. Por exemplo, nós não estamos acostumados a esse clima. Para nós, é primavera e verão. Não tem outra expressão. E então, nós não temos nenhum nem outro, temos no meio. Entendeu? E aqui podemos ficar, para um europeu, ficar o ano todo sem casaco, é uma benção. É verdade. E outra coisa que aprendi a apreciar aqui em Moçambique é mesmo a culinária do Moçambique, porque claramente os sabores e os perfumes do Moçambique é completamente diferente da Itália, mas aquilo que eu quero dizer é que tem coisas inesquecíveis. Por exemplo, tem muito peixe gostoso. Eu gosto muito de peixe. Camarão, lagosta, peixe vermelho, uma coisa deliciosa e sempre fresco, pode comer à vontade. E uma coisa muito bonita, que acho que na Europa não existe mais, é que quando você vai numa praia, o pescador, a uma hora do dia, da manhã, ele chega com o seu barquinho, sabe,
pescador que não é profissional. Que é... Mas tem o seu peixe, tem lá 20, tem 30 o seu quilos. Peixe, sim, tem o seu peixe, pode comprar. Fresquinho, ou ele até fresquinho. Ou ele, tipo, depois de cozinhar para ti, fica... Então, isto não existe mais na Europa. É uma coisa que desapareceu. Então, eu vou ter muitas saudades disso, por exemplo. Temos muito a falar sobre culinária, porque não podemos falar só de culinária moçambicana, porque, aliás, semana passada foi semana da culinária italiana. Claro. Mas antes de falarmos da culinária italiana, vamos a um breve intervalo e voltamos já. No mercado de câmbios, com referência ao dia 9 de dezembro, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano, cotado a 74,38, o rand a 4,95, o remeb, a moeda chinesa, a 11,40, a libra esterlina a 98,91 e o euro a 88,87. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25%, respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate, está estabelecida em 15,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista está em cerca de 10,1%. Quanto ao índice geral de preços ao consumidor, o país registrou em outubro de 2020 uma inflação mensal de 0,53%, a variação acumulada situou-se em 1,30% e a variação homóloga em 3,20%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 3,8%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios, aqui onde se fala de tudo, mais negócios. Voltamos à nossa conversa com Gianni Loretti, que é o diretor da Agência Italiana de Comércio. Gianni, estávamos a falar antes do intervalo da culinária moçambicana, que é boa, deliciosa e tudo, mas esta semana passada a Itália anualmente nestes períodos comemora a Semana da Culinária Italiana. Este movimento que é mundial, como é que qual é o objetivo deste movimento e como é que ele é organizado a nível mundial? Eu vejo que a Itália sempre, quando chega nessa altura, preocupa-se em fazer sempre um registro. Moçambique também comemorou-se a Semana da Culinária Italiana. Aliás, a Mídia Mais teve a oportunidade de ser o centro da Semana da Culinária Italiana. Apresentamos toda a semana um prato por dia, explicado por um chefe especialista em culinária italiana. Hoje, na presença do Gianni, vai nos explicar o que é este movimento e qual é o objetivo deste movimento. Olha, antigamente a Itália, nós sabemos que a culinária italiana tem uma importância enorme na Itália, porque seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista econômico. Cultural, porque nós sabemos que culinária é cultura, parte da cultura do povo. Exato. E econômico também, porque o setor agroalimentar italiano tem um faturamento enorme, que tem uma grande contribuição no nosso PIB. Mas, antigamente, o que acontecia é que como a maioria dos povos, dos estrangeiros, gostam da culinária italiana, Exato. então as nossas agências, as embaixadas no mundo,
Eles iam fazer eventos, mas faziam evento espalhado, não tinha um calendário, uma coisa. Cada um fazia quando achava melhor. Então, há 5 anos, o nosso governo italiano pensou de centralizar e de fazer. Não vamos fazer assim, um dia, outro, quando quiser. Vamos centralizar tudo, vamos dar a nossa proposta da culinária italiana num momento específico do ano. Então, foi escolhida Todo mundo? Em todo o mundo, contemporaneamente, vai acontecer. E foi escolhida a segunda ou terceira semana de novembro. Estamos na 5ª edição e deu muito certo, porque a ideia era aquela de conjugar, então, esta oferta de culinária tudo no mesmo tempo, para fazer com que essa imagem fosse mais importante, espalhada pelo mundo, tudo no mesmo tempo, e a dar uma imagem, um dinamismo muito maior daquilo que pode fazer um dia ou outro, cada um singularmente. E também porque, pondo uma data certa, nós vamos criar uma grande expectativa Exato. no público. E a cada ano está... Eu percebi isto mesmo no Moçambique. Quando eu cheguei há 3 anos e meio, moçambicano, sim, conhecia a culinária italiana, sobretudo aqueles que iam para a Itália, assim, mas o moçambicano que nunca tinha saído do país, não conhecia exatamente o que era. Podia conhecer massa, mas não saber mas que esparguete é um prato tipicamente italiano. Não saber que pizza é um prato tipicamente italiano. Então, com este movimento todo, acaba, embora exista, a pessoa conhece, acaba promovendo isto. Então, através da culinária, promovendo a cultura e promovendo oportunidades de negócio até na área de restauração. Também. E aquilo que nós queremos... Nesse ano, infelizmente, os anos passados, nós fizemos eventos em presença. 2 anos fizemos consecutivos em 18 e 19 lá na Facim, no Parque da Facim. No Parque da Feima. Sim. E foi muito interessante porque era aberto ao público, então todo mundo podia se aproximar, nós explicávamos, mostrávamos qual era a diferença entre o produto original, a comida italiana, e a maioria dos moçambicanos não conhecia, não sabia, então começou a se aproximar. O primeiro ano teve sucesso, mas o segundo, em 19, teve um sucesso enorme. Este ano todo mundo me perguntando, quando me encontrava na rua, mas quando que vai ter esse novo evento? Quando que vai ter esse novo evento? Felizmente aconteceu o Covid, e com o Covid não podemos fazer eventos em presença. Exato. Então, o que pensamos? Nós pensamos que, como o moçambicano já começa a conhecer um pouco da nossa culinária, nós pensamos de fazer vídeos, com a ajuda justamente da Mídia Mais, do vídeo tutorial, para fazer com que cada um possa se aproximar e entender como fazer prato extremamente simples, com ingredientes originais italianos, porque esse é o segredo, porque senão, se não vai ter ingredientes originais, a comida não é a mesma. Não é mesmo. Mas posso lhe dizer que, se nós vamos ver os vídeos que nós passamos, que vão estar disponíveis em todos a mídia da Embaixada, todas a mídia do Mídia Mais, nos canais dedicados da 5ª Semana da Culinária Italiana, se vocês vão fazer aquele prato comprando ingredientes originais, seguindo exatamente essa receita do chefe, que não é comprida, são 5, 7 minutos no máximo para fazer um prato, eu posso garantir que está comendo um prato como se fosse feito na Itália. O sabor vai ter o mesmo sabor do prato que vai confeccionar a minha mãe quando eu volto para a Itália. Falando em componentes do prato originários, não se pode usar a tecnologia da culinária italiana, por exemplo, para fazer algo usando mandioca, por exemplo, usando componentes moçambicanos. Sabe, na realidade, a culinária italiana se desenvolveu durante muitos séculos e chegou ao ponto em que chegou porque na Itália teve, sobretudo a Itália, em todas as regiões da Itália, influência de vários países. Exato. Porque tivemos dominação árabe,
do norte da Europa, mas vários povos se misturaram com o italiano. Então, a partir daí, a culinária italiana pegou um pouco de um lado, um pouco do outro, e depois conseguiu confeccionar pratos exclusivos, etc. Agora, fazer coisas com a culinária, com ingredientes moçambicanos, eu diria que é muito difícil, porque o sabor mudaria, o italiano não reconheceria um italiano d'Italia, que Exatamente. não reconheceria aquele tipo de prato. Então, eu achei, aquilo que eu sempre aconselho é que cada um tem que se especializar naquilo que sabe melhor fazer. Então, os italianos têm que cozinhar uma massa italiana legítima. Exato. E o moçambicano tem que fazer um prato moçambicano legítimo, que são gostosos. Eu provei e são maravilhosos, os pratos moçambicanos. Outra indústria que talvez Moçambique mais se interessa na Itália, até que mais conhece, mais se interessa, é a indústria da moda. Sim. Este movimento da indústria da moda ainda não está no pipeline da agência para começar a promover Moçambique, porque o movimento até é maior em termos de interesse para os moçambicanos. O interesse é realmente muito grande do setor da moda, seja na Itália, seja no Moçambique, e vice-versa, nos dois países tem um grande interesse. Mas nós fazíamos eventos relativos às modas, acessórios de moda, etc. Nós fizemos isso e até participamos da Mozambique Fashion Week. Cada ano vem 2 estilistas italianos nos desfiles apresentar as coleções deles. Só que ainda não decolou este intercâmbio, assim, porque eu acho que não só a moda, mas todos os bens de consumo italianos, como são bens extremamente refinados, requintados, etc. O Made in Italy é um produto extremamente caro. É bonito, elegante, de qualidade, mas extremamente caro. Eu acho que ainda a demanda agregada do Moçambique não é ao nível de poder satisfazer. Se dar o prazer de que eu só uso Gucci, só uso... Entendeu? Aconteceu isto, mas não quer dizer que isto não vai acontecer no futuro, porque todos nós esperamos que com o desenvolvimento dos projetos do gás do norte do país, mesmo a economia moçambicana vai ter um grande alívio e, sobretudo, deve ter um motor do crescimento da economia moçambicana. Com o crescimento econômico, o nível de desenvolvimento vai melhorar, o nível de renda das pessoas também vai melhorar. Exatamente. A demanda agregada vai aumentar. Exatamente. Então, mesmo os bens de consumo do Made in Italy, acho que poderão chegar. E se nós vamos ver as previsões do Fundo Monetário Internacional, são muito promissoras. Podemos ver que a partir daqui a 2, 3 anos, o crescimento do país vai ser em 2 dígitos. A exploração do gás, exato. Vai ser de 2 dígitos. Exato. Parece que o PIB do Moçambique pode multiplicar 5, 6, 7 vezes daquilo que é o atual. Eu acho que isso é extremamente interessante, mas nós não estamos parados. Quero dizer, mesmo que nesse momento o intercâmbio nesse setor é baixinho, nós estamos trabalhando para fazer com que seja o estilista italiano, seja o estilista moçambicano, possa conhecer um país do outro. Nós enviamos estilistas para a Itália. Essa pergunta que ia fazer é a seguinte: por que não começarmos por já promover o envio de estilistas moçambicanos para irem beber do conhecimento italiano e depois, através da capulana moçambicana, com certeza, fazer a moda também com apoio, digamos, com intercâmbio de moda italiana. Com certeza. Exato. Nós convidamos estilistas italianos aqui na Mozambique Fashion Week. Fazemos também workshops sobre os acessórios de moda italiana com especialistas, etc, etc. E convidamos também estilistas moçambicanos a ir para a Itália, seja para Milão, na capital da moda na Itália, seja agora em Roma, com a Alta Roma, que é outro evento que está se desenvolvendo, está começando, está dando grande satisfação mesmo, seja na Itália, seja aqui em Moçambique. Gianni, a Itália acaba de enviar um novo embaixador. Sim. Acho que chegou recentemente, acho que ainda nem se apresentou. Mas como trabalha diretamente com ele,
da conversa que teve com ele na sua pasta diplomática. Que prioridades, digamos, na área de negócio, na área de investimento, na área digamos, de cooperação política, traz para Moçambique? Veja bem, Jaime, embaixador, eu acho que não se apresentou porque acaba de chegar. Precisa lhe dar tempo, pelo menos, de tomar uma ducha. Ainda nem contigo conversou. Nem comigo. Então, são poucos dias que está aqui. Exato. Eu acho que ele vai se apresentar bem cedo. Eu não gostaria de revelar nada, até porque eu acho que ele vai ter o maior prazer de revelar tudo aquilo, qual seria o mandato da sua missão aqui em Moçambique, etc. Exato. Mas uma coisa eu posso dizer, que ele acaba de chegar, já está apaixonado pelo país, gosta muito do Moçambique. Eu acho que teve a mesma sensação que eu tive no momento que eu cheguei aqui no país. E com certeza eu tenho a certeza total que o trabalho dele vai fortalecer as relações e os laços entre Itália e Moçambique, não só do ponto de vista político, mas mesmo do ponto de vista econômico e comercial, porque ele tem uma atenção particular nesse setor. A Eni é um dos maiores investidores em Moçambique e acaba marcando e condicionando a relação econômica entre Moçambique e Itália, digamos, centralizando a atenção às operações da Eni. Como é que a Itália está a lidar com esta situação de ser o maior investidor, ter a empresa mais sensível, a operar numa indústria nova? Existem algumas políticas específicas, digamos, dentro da Eni que digamos, serão para promover, por exemplo, no âmbito da responsabilidade social da própria Eni, digamos, a promoção de pequenas empresas moçambicanas para terem negócio na Eni, pequenos negócios, digamos, na cadeia de valor da sua produção. Que programas específicos existem, digamos, na parte da agência que serão financiados, por exemplo, pela Eni no âmbito da responsabilidade social da empresa? Na realidade, nós não trabalhamos diretamente com a Eni. É uma empresa, é um dos carro-chefes das empresas italianas, uma empresa extremamente importante, um orgulho italiano, vamos dizer assim. E as políticas da Eni, realmente, para saber exatamente quais são as políticas da Eni, precisaria falar com algum responsável da Eni mesmo, porque eu não posso agora ser o porta-voz da Eni, que não saberia o que lhe dizer. Com os melhores detalhes. Com o melhor detalhe. Mas com certeza nós sabemos que a Eni sempre tem um empenho social bem importante. Quando se radica num país, sempre tem uma atenção particular para estes assuntos, assim. E a importância dessa empresa é que quando ela se movimenta e vai num outro país, ao estrangeiro, geralmente um país como Moçambique, geralmente é suficiente a presença dessa empresa para dar força a todo o induto econômico que gira no entorno dela, sim, em volta dela. Isto é extremamente importante, porque como estávamos a dizer antes, tem programa também de formação, e tem formação a todos os níveis, porque deve ter pessoas que, não sei, que fazem trabalhos os mais humildes, até funcionários ou quadros que devem estar no nível do management. E isto é extremamente importante para o povo moçambicano, porque com esse tipo de programa, da uma parte o empenho social, da uma parte o empenho econômico da mesma Eni, pode criar todas aquelas condições para fazer e oportunidades para os moçambicanos que se formaram aqui ou para os moçambicanos que foram ao estrangeiro se formando e que estão voltando em Moçambique e agora podem colocar as suas próprias obras em favor do país.
Gian, não respondeu a uma pergunta muito simples. De que vai ter saudades de Moçambique, Gian? Como eu já lhe disse, eu acho que, sobretudo, das pessoas, Exato, desse calor humano exato. que eu achei, do clima, como falei, um clima maravilhoso, sempre verão para mim. Para um europeu aqui é sempre verão. Exatamente. Moçambicano com 18 graus vai de casaco, com luva. Para nós é época de praia. E também, como estava dizendo, De muita aquele coisa peixe- boa que aconteceu durante o seu mandato. Foram 3 anos e meio, não foi? Sim, Gian, nós queremos agradecer pelo tempo. E Obrigado, eu. sabemos que está na semana de gastronomia italiana, está muito ocupado, mas por ter-nos cedido este momento para trocarmos esta conversa, agradecemos e pedimos rogamos para que, digamos, volte a ter a renovação do mandato. Isso nós moçambicanos fazemos essas coisas aí. Nós sabemos fazer essas coisas e acontecerem mesmo. Né? como falar o brasileiro, vamos achar um jeitinho. Vamos fazer um jeitinho, vamos achar um jeitinho para fazer essas coisas voltar a acontecer e renovar o mandato, não lhe deixarem sair daqui para Afeganistão. Aí já mesmo vai sentir saudades de Moçambique. Aí sim. Ou para um outro país que não seja Moçambique. E esperamos que tudo corra bem, e esperamos que também volte para a Itália. Infelizmente, na situação em que a Itália está, acho que não, embora esteja a voltar para casa, não deve ser uma boa sensação. Não deve ser uma boa sensação, mas é voltar para casa. É assim. Infelizmente é voltar para casa. E assim foi a nossa conversa com o Gianni, o diretor da Italian Trade Agency, que consistentemente aproveitamos também iniciar um processo. Ainda tem mais 5 meses aqui Sim. de trabalho, mas como nós não temos certeza se voltaremos a conversar com ele, aproveitamos de despedi-lo, mas com certeza de que a Embaixada da Itália continuará a cooperar com a Média Mais, e agradecemos também por terem escolhido a Média Mais para promover a semana, digamos, da gastronomia italiana. E foi assim a nossa conversa com o Gianni, e voltamos para si na próxima quarta-feira, à mesma hora. Muito obrigado.